Olá, bom dia. A seca ou estiagem é um fenômeno climático causado pela falta prolongada de chuvas e que vem assolando o Rio Grande do Norte há anos. É preciso repensar as políticas e programas implementados até então e vencer os jogos de interesse da indústria da seca. Para falar sobre este assunto, o Diálogo Plural de hoje convidou o professor Dr. João Abner Guimarães Júnior, do Departamento de Engenharia Civil da UFRN, e José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste-RN. Bom dia, professor. Bom dia, Rebouças. Bom dia, Alexandre. Professor, a gente poderia dizer que a seca, quais são as causas realmente da seca e se ela realmente se resume a só um problema climático? Não, eu acho que antes de mais nada o problema é social, né? Porque existem muitas regiões no mundo com clima semiárido e árido também, até mais grave do que no Nordeste. Você vê que o Nordeste é um dos semiáridos mais chuvosos do mundo, mas também ele é um dos mais povoados. Então, o problema maior é a questão socioeconômica, pelo baixo nível de estagnação econômica que a população do semiárido vive, né? E eu acho que também faltam políticas mais efetivas para mudar esse quadro. Professor, desde a época digamos assim, de Dom Pedro, já se falava da seca, da indústria da seca, como se coloca, e ele falava até em vender as joias da coroa para resolver esse problema. É um problema antigo que falta ainda, digamos assim, uma gerência política para se resolver? Sem dúvida que o problema maior é a questão política, né? Mas que muita coisa foi feita. A grande estratégia da indústria da seca é esconder o que já foi feito, né? Por exemplo, essa história das joias da coroa de Dom Pedro, que Dom Pedro prometeu vender, muitas joias foram vendidas. O maior programa de açudagem do mundo foi feito no Nordeste. Praticamente hoje você não tem mais nenhum local para construir um grande açude, que todos já foram utilizados, né? Nós temos hoje uns 400 grandes açudes no Nordeste. Acima do Rio São Francisco, nós temos uma capacidade de acumulação de 35 bilhões de metros cúbicos. Hoje, por exemplo, com a seca das maiores secas dos últimos 100 anos, o Ceará tem armazenado nos maiores açudes 8 bilhões de metros cúbicos. O Rio Grande do Norte hoje tem próximo de 1,5 bilhão. Então, essa água que foi acumulada em 2011, quer dizer, nos anos favoráveis, é suficiente para atender plenamente todas as demandas de água, principalmente as demandas prioritárias urbanas, consumo animal, mesmo industrial. Então, não é verdade que não foi feito nada. Eu acho que o que falta é democratizar o acesso a essa infraestrutura que foi construída em mais de 100 anos no Nordeste. Rebouças. Professor João Abner, em relação aos projetos de transposição, como projetos que venham a resolver esse problema da seca, como é que o senhor vê isso? É a continuidade dessa indústria ou não é necessária essa transposição? Veja só, eu acho que, primeiro, que não é necessário, é fácil a gente provar isso. Na forma como essa obra está sendo feita, vai chover no molhado, que é o que, basicamente, que esse projeto vai fazer é transferir água do Rio São Francisco para os maiores reservatórios. Por exemplo, a água vai vir para o Castanhão, que é o maior reservatório do Nordeste, vai vir para Armando Ribeiro Gonçalves, que é o segundo maior reservatório do Nordeste, vai escoar no leito de rios já perenizados. Quando você compara, por exemplo, a quantidade de água que vai chegar, por exemplo, na Armando Ribeiro Gonçalves, com a que tem na Armando Ribeiro Gonçalves, é insignificante. Você tem ideia, está previsto 64 milhões de metros cúbicos por ano vindo para o Rio Grande do Norte, que essa água seria repartida entre Armando Ribeiro Gonçalves e a bacia do Apodi. Quer dizer, 64 milhões, isso não é nada. Hoje, você tem ideia, Armando Ribeiro Gonçalves está com 1 bilhão, mais de 1 bilhão de metros cúbicos acumulado. O ano passado perdeu 800 milhões. Então, se essa água estivesse chegando aqui, a gente nem notaria qualquer diferença. Então, é uma obra, é um projeto inócuo. Eu acho que é um desperdício extraordinário de recursos públicos, sem nenhuma finalidade. Ao contrário do que se propaga, essa obra não tem nada a ver com a seca, nenhum carro-pipa deixaria de ser contratado com a transposição. Mas a questão é que essa política para ajudar essa população ribeirinha, até ribeirinha mesmo, e a população do polígono da seca, que são os estados
do Nordeste, aquela parte lá de Minas Gerais, ela serve de apoio político, base política eleitoral para candidatos. Até porque tem candidatos que esperam pela seca para poder se projetarem e, através desses projetos faraônicos, galgarem votos. Político com 2 carros-pipa, que como parte da campanha eleitoral. É verdade. Eu acho que é uma das facetas, dos maiores interesses que existem na indústria da seca no Nordeste é a questão política. Veja que, em relação à questão da transposição do São Francisco, esse foi o carro-chefe da campanha de reeleição de Lula e da eleição de Dilma, né, esse projeto. E, com certeza, deve ser usado na próxima campanha. Então, os maiores interesses são, além do interesse econômico, das grandes empreiteiras, também o interesse político, também, que termina se apropriando também dos recursos econômicos dessas obras. Então, essa é uma questão que a gente tem que ter muito claro. A indústria da seca que aparece na imprensa, do vereador, do cabo eleitoral, que desvia recursos do governo, essa daí é no varejo. Mas existe uma indústria da seca muito mais importante, que é do atacado, que é essa dessas grandes obras. Professor, há soluções, e os governos vêm se colocando, em construção de barragens submersas e mais pequenos açudes em áreas mais pontuais. Isso não seria, essas soluções não seriam antigas e antiquadas na atualidade, já que depende exatamente de chuva para que se possa encher? Olha, não é que seja antigo nem antiquado. Eu defendo que você tem que ter no Nordeste um planejamento dinâmico. Eu acho que a solução da seca, ela tem que passar por um aproveitamento integral e racional na época das chuvas. Aquela velha história de José do Egito. 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, né? Então, a solução da época do período de vacas magras tem que vir do aproveitamento do período de vacas gordas. Para você ter um aproveitamento do período de vacas gordas, você tem que ter uma infraestrutura que seja difusa, que tenha aquela capilaridade, que permita que o homem do campo aproveite o máximo possível esse período. Então, com isso é importante você ter cisterna, você ter barragem subterrânea. Essas obras, elas não são obras para a época da seca, elas são da época das águas, entendeu? É importante. O que você precisa ter mecanismo na época da seca para que você possa sobreviver em condições adequadas na época da seca, mas você pensar que vai ter uma produção econômica na época da seca, eu acho que é fora da realidade. Bom, continue aí. No próximo bloco falamos mais sobre os problemas da indústria da seca e da estiagem aqui no Rio Grande do Norte. Não saia daí, nós voltamos já já. Voltamos com o programa Diálogo Rural, que hoje conversa sobre a indústria da seca com o professor João Abner Guimarães Júnior, que é da Engenharia Civil da UFRN, e José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste RN. Professor, no bloco anterior, o senhor bem colocou na questão da água, que tem muita água, que há de se colocar essa água disponível. Falta um planejamento em se colocar, e recentemente a gente viu que foi fechada as comportas do Buqueirão exatamente pela questão está chovendo, mas não está se abastecendo os açudes. Como é que fica essa questão? Veja só, é natural, é normal que se feche a comporta da barragem do Buqueirão, como todas as outras barragens. Eu acho que esse momento agora é um momento de crise. Nós temos um período crítico que é acumulado desde o ano passado. Essas chuvas não foram suficientes para recuperar essas reservas. Então é natural que se faça racionamento de água. Para mim, só tem dois cenários possíveis. Se você não fizer racionamento de água, sem racionamento só tem 2 explicações. Ou tem água em abundância, que eu acho que não é o caso, ou não tem gestão. Ou então as duas coisas. Aqui fica mais grave. Que o cenário é pior. É o pior cenário. Então eu acho natural que se faça isso, que se faça racionamento de água, principalmente nos usos não prioritários. A regularização de vazão, perenização, é o uso menos prioritário. E nessa questão de ter muita água e não ter como se distribuir? É verdade. Nós temos água concentrada nas maiores barragens, por exemplo. Hoje o Estado detém hoje quase toda a sua água. Você está hoje armazenada na Armando Beiro Gonçalves e também outra parte também na barragem Santa Cruz, do Apodi.
Então, essa água não está, ela está acessível em parte, né? Porque tem várias adutoras captando água da Armando Ribeiro Gonçalves. Você tem que aumentar isso com capilaridade para levar essa água para o homem do campo. Eu acho que está faltando. Acesso, quer dizer, democratizar o acesso à água dos grandes reservatórios, para essa água tem que chegar ao homem do campo. Isso é barato, é possível, já tem experiências positivas que mostram isso. Rebouças. Inclusive essa indústria na região Nordeste, ela favorece muito as oligarquias da região, porque causa um problema social muito sério, uma falta d'água, as pessoas perdem seus pequenos rebanhos. A gente vê na televisão direto, né? Pequenos produtores rurais que criam 1, 2, 3, 4 vacas e de repente essas vacas viram carcaças nas estradas do interior. Que inclusive agora há pouco tempo em Caicó esses produtores se rebelaram e foram para a frente dos órgãos públicos mostrar e derramar as carcaças. Inclusive um foi preso por esse protesto. Famílias que têm que deixar o campo, vir aqui para a cidade, as cidades do Nordeste, para mendigarem, conseguirem subempregos com esse êxodo social, essa migração. Então, não só a seca, mas a indústria dela se favorece muito. E como o próprio professor Abner, do Departamento de Engenharia Civil, coloca, o problema está na democratização. Projetos existem, porque em outras regiões do mundo esse problema já foi sanado, mas aqui é crônico. Como no início do programa você falou, lá do Império até agora, e há um desejo muito grande dos políticos em manter essa indústria. Professor, essas chuvas recentes, e Rebouças falou um ponto interessante na questão do gado, da criação do gado. É essa constante seca, passa seca, volta seca, período de chuva, estiagem, a gente vê esse cenário de gado morrendo. Há como se tentar resolver esse problema na modificação de como se criar o gado, de ter projetos de colocação de pastagem para o gado, com relação até na questão de colocar água nesses locais? Eu acho que houve um retrocesso grande em relação à própria pecuária nordestina, né? E até a década de 80 nós tínhamos uma associação de duas atividades, o algodão com a pecuária. E os tratos culturais do algodão também serviu também para o gado também, né? Hoje, com a falência da atividade do algodão, a pecuária se tornou a única atividade econômica ainda, né, resistindo, né, no semiárido, né? E só que se voltou os moldes antes do algodão, quer dizer, voltando a uma espécie de uma pecuária extensiva, quer dizer, não se desenvolveu tecnologia de silagem, né? Isso é uma grande contradição. Nós não temos uma prática de silagem. Então a gente vive na dependência total da chuva, né? Eu acho que você ter pecuária dependente total da chuva, eu acho uma atividade de altíssimo risco. Agora, tem muita coisa que poderia ter sido feita. Eu acho que nós temos que, por exemplo, agora, atualmente, mesmo agora, numa época dessa seca, nós temos hoje, por exemplo, no Vale do Açu, um projeto Baixa Sul com público de 6.000 hectares, menos da metade está em operação, com água na porta. Quer dizer, poderia estar se produzindo ração, forragem para o gado nesses 3.000 hectares. Existem 10.000 hectares de áreas improdutivas no Vale do Açu e massa falida das empresas de melão, que poderiam estar produzindo também forragem para o gado também. Aqui, por exemplo, a indústria da cana-de-açúcar está queimando bagaço de cana-de-açúcar para produzir energia. Esse bagaço poderia estar sendo usado como volumoso para o gado. Então, eu acho que com certeza, faltou uma política governamental, principalmente estadual, voltada para enfrentar essa problemática da pecuária nesse momento. Então, a sensação que eu tenho é que o pecuarista
está totalmente abandonado à sua própria sorte num período de seca extremo. Quer dizer, o que aconteceu, o que a gente viu, que a imprensa mostrou, é extremamente previsível que ocorresse aquilo ali. No período da seca, a agricultura e bovinocultura são extremamente atingidas. Os gados morrem por falta de pastos e plantações são perdidas por falta de água, mas existem alternativas capazes de minimizar esses efeitos. Saiba mais na reportagem de Daniele Castro. Não é de hoje que o sertanejo sofre com os efeitos da seca, mas ao contrário do que se pensa, é possível sim minimizar esses efeitos e criar alternativas capazes de mudar esse cenário. O que nós precisamos é mudar um pouco o nosso paradigma, né, de agropecuária, né, trabalhar, veja bem, gado no sertão, no semiárido, não é um animal adequado, essa aqui é a questão, né? O gado bovino, ele não é adaptado para aquilo. Então, os bovinos estão morrendo. Mas veja os caprinos. Os caprinos estão muito bem, obrigado. Então, o que nós precisamos fazer é buscar espécies de plantas e espécies de animais, né, ou raças de animais que estão adaptados a essa condição de semiaridez. Então, veja bem, plantar, por exemplo, no Sertão Central, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, plantar melancia, plantar melão, que são frutas que têm 99% de água e que exigem uma irrigação muito pesada, isso é um contrassenso. Esse é que é o grande problema. Porque o que nós devemos estar plantando lá? Umbu cajá, cajamanga, né, faveleiro, marmeleiro, mandioquinha de veado, quer dizer, maniçoba. Nós temos muitas espécies vegetais, né, que são recursos forrageiros, que são frutíferas, né, que fazem parte, inclusive, da dieta do sertanejo, que produzem muito bem. Deusimar Freire é coordenador do Projeto Airã, desenvolvido pelo Departamento de Biociências da UFRN e que visa apoiar os agricultores familiares através da implantação de processos produtivos, mesmo em condições de seca. Na verdade, Airã, em Tupi, significa sol, né? E a ideia desse projeto é nós valorizarmos um bem que a gente recebeu, né, de Deus, que é o sol, que é um dos bens mais preciosos, é a nossa fonte de energia. E a gente sempre pensou nessa questão da seca, né? A seca é um evento cíclico e toda vez que ela acontece, né, vem todo esse drama, né, dos animais morrendo, das pessoas que migram. E a gente faz um paralelo, é claro que é complicado você fazer um paralelo com outros países, né? Porque são realidades distintas. Mas você veja bem que a Europa tem uma época do ano que o território fica todo coberto de neve, né? E eles não têm condições, porque eles não têm o fator de produção mais importante, que é o sol, que é a energia. Mas mesmo assim, eles fazem armazenamento, fazem reserva de alimentos para os animais, para os próprios seres humanos, e não tem nenhum problema. O que nós precisamos, e é isso que o Projeto Airã faz, é mudar esse paradigma. Nós temos que nos reconhecer enquanto sertanejo, quer dizer, enquanto moradores que estão numa região de semiárido, e nós vamos produzir aquelas espécies vegetais e as raças ou espécies animais que são adaptadas. Vamos agora para um breve intervalo e não sai daí. O Diálogo Plural volta em 1 minuto. Estamos de volta com o Diálogo Plural, que hoje debate sobre a indústria da seca com o professor doutor João Abner Guimarães Júnior, do Departamento de Engenharia Civil da UFRN, e José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste-RN. Professor Rebouças. Professor João Abner, frente a essa crise, existem saídas, projetos muito bons, como a Apodi Mossoró. Eu gostaria que o senhor tratasse sobre essa questão. Veja só, você sabe, eu tenho ressalvas em relação a esse projeto, não é isso? O projeto do Apodi, eu acredito que é isso que você está se referindo, é um projeto de irrigação na Chapada do Apodi, que é um projeto do governo federal. Hoje é o maior projeto de irrigação do PAC 2, só que esse projeto vem sofrendo uma resistência muito grande da população, dos pequenos agricultores na Chapada do Apodi, que são os principais atingidos. Cerca de 500 famílias estão sendo expulsas das suas terras, né, para
implantação de um megaprojeto de irrigação nos moldes tradicionais, voltado para o agronegócio, para a exportação. Eu acho que hoje talvez seja uma das principais lutas que está sendo travada no Nordeste, porque o que está acontecendo lá, eles estão destruindo o governo federal, a partir de um projeto tradicional, está destruindo uma das poucas atividades assim, da agricultura familiar que tem tido realmente sucesso no Brasil, no Nordeste principalmente. Lá tem 2 grandes cooperativas, lá nós temos todo um modelo voltado para a agroecologia, e o carro-chefe seria a produção de mel, o maior produtor de mel do Nordeste é lá, e de repente o governo chega com um projeto inviável, porque um projeto que está desapropriando 11 mil hectares de terras, na primeira etapa são 5.200 hectares, essa primeira etapa já exige uma vazão de 6 metros cúbicos por segundo e a barragem de Santa Cruz, do Apodi, só detém 2 metros cúbicos por segundo. Então, eu tenho assessorado os movimentos sociais e nós estamos lutando para conseguir convencer o governo para a gente modificar esse projeto, passar a trabalhar com um projeto alternativo que vá integrar as atividades do Vale, da Chapada, em condições sustentáveis. E em relação ainda a projetos, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte contribui com essa questão para minimizar a seca? Olha, eu acho que o nosso grupo lá do Larissa, né, o Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, que foi implantado em 2000, claro, com todos os seus professores e alunos, nós temos nos envolvidos em praticamente todas as questões na área de recursos hídricos, não só do semiárido, mas que nós temos uma linha de pesquisa voltada para o semiárido, mas também aqui também na Grande Natal, por exemplo, projetos de drenagem, projetos de abastecimento de água, de saneamento. Quase todos esses projetos têm um professor ou um grupo de professores envolvidos. Professor Ilson, o senhor tem um projeto que já foi até apresentado, o Água para Todos. O que significa esse projeto? Como é que poderia se desenvolver? E seria uma solução, é uma solução viável para se implantar, se tiver o apoio governamental? Eu estou torcendo para que o governo realmente ele descubra isso. Da mesma forma que descobriu há 10 anos atrás o programa Luz para Todos, que hoje é uma realidade, você tem energia na casa de todos os moradores do campo, no Nordeste, no Brasil, de maneira geral. Eu acho que do mesmo jeito que a energia chegou na casa das pessoas, ela pode muito bem chegar também a água também. Inclusive o custo de você levar água para um morador assim, no lugar a esmo é até menor do que o custo de levar energia. E outra coisa fundamental é que tem água sobrando, a quantidade de água que atende às demandas, por exemplo, de consumo humano, animal, mesmo industrial, no Nordeste, não compromete nem 20% das reservas que são garantidas na época das secas, como agora, né? Então a ideia é fazer um sistema de adutoras. Nós já temos as adutoras maiores, seria dar capilaridade, reforçar, aumentar em 10 a 20% a vazão dessas adutoras tradicionais e fazer um sistema com capilaridade e adutoras menores, a partir de reservatórios regionais, que essa água chegue na casa de todos os camponeses. Agora, claro que isso aí você vai ter que envolver participação do governo federal, com financiamento, a parte de planejamento do governo do estado, e a gestão, para mim, tem que ser uma gestão municipal. Professor, o que acontece muitas vezes é a adutora passando na porta do sertanejo e ele sofrendo com a seca, e até pequenas comunidades, porque isso seria uma solução exatamente para tirar esse aumento de vazão, essa capilaridade, para levar realmente ao sertanejo a localidades mais onde a adutora passa e o cidadão não tem água. Que não é tanta água assim, né? Pra você tem ideia, a população rural do semiárido nordestino representa apenas 30% da população em média dos municípios. O consumidor rural consome 1/3 do consumidor urbano. Então, quem precisa de 10% ou 20% a mais, em algumas regiões, de água, que é pouca água, comparando com a água que você já tem hoje, que já atende o consumidor urbano. Eu acho que faltou pensar grande essa questão na época que se fez esses grandes projetos de adutoras aqui no estado. Terminou acontecendo isso que você falou.
Você tem pessoas que estão excluídas. Aí o governo reclama, a CAERN reclama porque as pessoas furtam a água da adutora. Quer dizer, estão furtando porque eles estão excluídos. Na hora que você universalizar o abastecimento de água para todos, ninguém vai furtar a água das adutoras. É barato, isso custa o quê? R$20 por pessoa, por ano. Isso não é nada, certo? Em termos de manutenção, R$12 por família, não é nada. Já se tem experiência aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a água da barragem do Açu está chegando em Bodó, subindo a Serra de Santana, 600 metros de diferença de nível, quer dizer, com distâncias mais de quase 100 quilômetros. Quer dizer, se você horizontalizar esse desnível, você consegue isso, em termos da associação, a equivalência a 300 quilômetros de distância. Então, você tem condições de levar água da Armando Ribeiro Gonçalves para toda e qualquer região do estado. E não é tanta água assim, você veja que a Armando Ribeiro Gonçalves hoje, ela está liberando pela comporta 2 vezes o consumo de toda a população do estado. Sem contar que 60% da população do estado consome água aqui do litoral. Então, o problema aqui no Rio Grande do Norte se resume a abastecimento de água de 40% a partir da segunda maior barragem do Nordeste e da 8ª barragem do Nordeste, que é a barragem de Santa Cruz. Então, não falta água. Rebouças, você como coordenador de um sindicato que trabalha com pessoas que é da universidade, né, que tem essa função de conscientizar até politicamente, você não acha que o sertanejo que está lá na ponta, aquele que realmente necessita d'água, deveria ter um trabalho maior de conscientização para que ele possa ter o direito a essa água? Sim, através dos cursos de formação, dados também, inclusive pela EMATER, pelos próprios projetos do sindicato em palestras, debates, nós abrimos esse diálogo, porque temos, inclusive, a base sindical em diversas cidades do interior do Rio Grande do Norte, como Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, Mossoró, Nova Cruz, porque esse é um tema que interessa a todos, ao homem do campo e ao homem da cidade, né? A luta pela água, tendo em vista que nos próximos 30 anos os cientistas estão afirmando que este líquido vai faltar. Então, esse é um tema importante e que nós estamos de olho. A prova é tanto que nós nos preocupamos em gravar este programa de diálogo plural sobre esse assunto. Professor, nós temos ainda 30 segundinhos para as considerações finais sobre o tema que é tão importante para a sociedade potiguar. Eu acho que os sindicatos de maneira geral, eles têm que se envolver nesse debate, né? Eu acho que isso é uma questão, antes de mais nada, é uma questão política, né? Quer dizer, nós estamos aqui como técnico, assessorando, dando nossa contribuição, mas se não tiver uma decisão política, não vai acontecer nada, como não vem acontecendo pouca coisa ao longo desses anos. E um sindicato como o Sinteste, que tem, como o Bolsa falou, tem uma capilaridade no estado todo, ele acho que tem que desempenhar esse papel. E aí existem grandes facilidades, porque o Sinteste tem um vínculo com a universidade e uma aproximação com tudo que está sendo feito na universidade. Então, eu acho que é o momento da gente começar a levar esse debate para o interior. Eu acho que não só eu, mas grande parte dos meus colegas, eu acho que estão disponíveis para acompanhar o sindicato nesse debate. Agradecemos a presença do professor Dr. João Abner Guimarães Júnior, do Departamento de Engenharia Civil da UFRN, a José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.